Parashá Lech Lechá. Chamado de Deus a Abraão. Deus instruiu Abraão a ir para si mesmo, indicando uma jornada em direção ao verdadeiro eu superior, além das limitações pessoais. A relação de Abraão com Deus transcende as convicções pessoais, marcando uma transformação profunda, transformando a descida em subida. A viagem de Abraão ao Egito, apesar das aparentes regressões, é vista como parte do processo em direção aos objetivos divinos. A mensagem é que devemos responder ao chamado de Deus independentemente das aparentes contradições ou desafios. Dízimo para crescimento espiritual. Abraão dá 1/10 de seus despojos, demonstrando que toda riqueza, mesmo não conquistada, pertence a Deus. O ato de dar o dízimo é uma expressão da consciência de que tudo pertence a Deus e deve ser usado para propósitos sagrados. Brilhando como estrelas. A promessa de Deus a Abraão de que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas é interpretada como uma metáfora para brilhar como estrelas. Os descendentes de Abraão são chamados de estrelas brilhantes, refletindo uma força moral e espiritual que ilumina mesmo nas trevas, herança da terra prometida. A promessa divina a Abraão de dar a terra de Israel aos seus descendentes estabelece uma conexão inquebrável com a terra. A afirmação confiante dessa conexão, sem depender de tratados ou conquistas militares, é vista como crucial para a aceitação internacional. Circuncisão da negatividade. A circuncisão é vista como a remoção do prepúcio do coração, simbolizando a superação das barreiras que nos separam de Deus. Espiritualmente, a circuncisão envolve desmamar-se do apego à autoindulgência, transcendendo as pulsões materiais, promessa de completude na era messiânica. A circuncisão física é vista como um mandamento selado na carne, conectando fisicamente cada judeu a Deus. A promessa de Deus completar o processo de circuncisão na era messiânica sugere uma realização plena da conexão espiritual. Conclusão: a visão do Zohar, como interpretada nestes textos, destaca a jornada espiritual de Abraão, a importância de transcender desafios aparentes, a consciência de que toda a riqueza pertence a Deus, o papel de iluminar como estrelas, a ligação inquebrável com a terra prometida, e a circuncisão como símbolo de superação espiritual. Esses elementos formam um quadro espiritual profundo, promovendo a conexão íntima com Deus e a busca de um verdadeiro eu superior. Chamado de Deus a Abraão, uma jornada em direção ao verdadeiro eu. No chamado divino a Abraão, expresso através da instrução vai, para ti encontramos uma narrativa profundamente espiritual e transformadora. Esse chamado não é apenas uma direção geográfica, mas um convite para uma jornada interna em direção ao verdadeiro eu superior, uma dimensão além das limitações da compreensão e raciocínio pessoal. Significado de vai, para ti. Deus não meramente instrui Abraão a se mover fisicamente, ele está convocando uma transformação interior. A expressão vai, para ti implica uma busca do verdadeiro eu, algo que vai além das convenções da mente e das convicções pessoais. É um chamado para transcender as limitações autoimpostas e abraçar um estado de ser mais elevado. Progressão além das convicções pessoais. Apesar das realizações notáveis de Abraão na divulgação do conhecimento divino até então, o texto sugere que essas realizações eram limitadas pelos seus próprios raciocínios e convicções pessoais. A instrução de Deus representa uma mudança crucial. Agora, Abraão não está apenas falando de suas convicções, mas respondendo a uma voz divina que o direciona a um nível mais profundo de compreensão. Além das fronteiras pessoais. O chamado de Deus a Abraão é um convite para transcender as fronteiras pessoais da mente e da razão. Este convite implica uma jornada espiritual na qual Abraão não está limitado pelas barreiras de suas próprias crenças, mas está aberto a um entendimento mais profundo e a uma conexão mais íntima com o divino. Transformação profunda. A expressão vai, para ti sugere uma jornada interior que resultará em uma transformação profunda na essência de Abraão. Deus está indicando que a verdadeira jornada é aquela que leva ao despertar do eu superior, um estado que transcende as limitações do ego e da compreensão convencional. Implicações para a espiritualidade pessoal. O chamado de Deus a Abraão nos convida a considerar não apenas nossas jornadas físicas, mas também a jornada interior em direção à compreensão mais profunda de nós mesmos e da divindade. Sinaliza a importância de estar aberto à orientação divina, transcender nossas próprias convicções e buscar uma conexão mais profunda com o sagrado. Conclusão:
O chamado de Deus a Abraão é mais do que uma instrução geográfica, é um convite para uma jornada espiritual em direção ao verdadeiro eu, uma transformação que transcende as fronteiras da mente e da razão pessoal. Isso estabelece uma base para a compreensão cabalística de que a busca do eu superior é uma parte essencial da jornada espiritual, transformando a descida em subida, uma perspectiva cabalística sobre a jornada de Abraão ao Egito. A narrativa de Abraão indo para o Egito, apesar de suas aspirações monoteístas, é interpretada na tradição cabalística como uma etapa essencial e reveladora em sua jornada espiritual. Em vez de ser uma mera regressão, essa aparente descida é vista como uma transformação sutil, onde a escuridão temporária leva a uma ascensão mais profunda. Aqui estão os elementos-chave dessa interpretação. Desafios inesperados. Abraão, em seu desejo de propagar o monoteísmo, depara-se com o Egito, um bastião do paganismo. Parece irônico e desafiador, pois sua missão monoteísta é confrontada por um ambiente que zomba de seus ideais. Miragem da descida. O texto destaca que, inicialmente, Abraão é empurrado para buscar misericórdia em um ambiente que contradiz seus valores. Isso cria uma ilusão de descida espiritual, uma miragem de sua missão original. Revelação na regressão. A reviravolta miraculosa ocorre quando os egípcios imploram Abraão por misericórdia. Abraão retorna à terra de Israel com mais riqueza, reputação e uma figura significativa, Agar. Regressão como progressão. Retroativamente, percebe-se que a aparente regressão no Egito era, na verdade, um estágio essencial no progresso de Abraão em direção aos seus objetivos monoteístas. É uma revelação de que, às vezes, as aparentes descidas são oportunidades disfarçadas para uma ascensão mais profunda. Lição para todos. A narrativa de Abraão no Egito oferece uma lição espiritual mais ampla para todos. Não devemos ser intimidados por desafios aparentes ou ambientes hostis, pois, muitas vezes, tais situações revelam-se partes integrantes do caminho em direção a conquistas mais elevadas. Além das limitações do mundo. A mensagem é que aqueles que respondem ao chamado de Deus para ir para si mesmo não estão presos às limitações do mundo ao seu redor. Mesmo regressões aparentes podem ser entendidas como parte do processo conducente a realizações mais elevadas de nosso propósito divino na vida. Conexão com a Cabalá. Na perspectiva cabalística, essa transformação sutil é alinhada com a ideia de que as forças do caos muitas vezes precedem uma ordem superior, uma visão que transcende as aparentes contradições do mundo físico. Conclusão: a interpretação cabalística da jornada de Abraão ao Egito destaca a visão espiritual de que as descidas aparentes podem, na verdade, ser oportunidades para uma ascensão mais profunda. Isso reflete a compreensão de que o caminho espiritual muitas vezes envolve enfrentar desafios, aparentes retrocessos e ambientes hostis. Mas esses podem ser elementos cruciais para a progressão em direção ao verdadeiro eu e aos propósitos divinos.